Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Em nosso encontro de hoje, nós vamos conversar, refletir sobre o ressentimento. Esse ressentimento é esse registro doído que nos atormenta, que nos perturba, que rouba a nossa vida, nossa alegria, nossa paz de espírito, que está em nós, mas a gente jura que não é nosso, que a culpa é do outro, que isso que a gente sente não foi a gente que produziu, é sempre o outro que me magoou, o outro que me prejudicou, e a gente carrega o peso da experiência. É uma sensação de injustiça, porque não é possível que alguém tenha me ofendido, alguém tenha me prejudicado e tenha ido embora, sei lá, vivendo a vida, e a gente é que fica carregando esse lixo, esse registro tóxico. E realmente é algo injusto nesse ponto de vista. Mas é uma injustiça que a gente mesmo faz contra a gente. Então nós vamos conversar um pouco, tentar destrinchar que emoção é essa, que registro danoso é esse, de onde ele vem, o que a gente pode fazer a respeito. É um convite para que a gente mergulhe e tente descobrir quais são os nossos ressentimentos, desde quando eles preenchem nosso mundo íntimo. Quanto que eu já me esforcei para tentar diluí-lo, para fazer com que ele se esvaia, para que libere espaço para outras coisas mais interessantes, porque está nas nossas mãos, cabe a cada um de nós essa faxina interna. Ninguém vai fazer isso por nós. Ainda que nós tenhamos a sensação de que foi o outro que botou essa emoção horrível dentro de mim, porque foi o que ele me disse. Primeiro que a gente sabe que tudo está em perfeita harmonia no universo, ou seja, não existem injustiças, né, sendo feitas. As pessoas, ou melhor, não existe injustiçado. Quando a gente vê uma injustiça é porque as pessoas que estão lidando com ela têm responsabilidade sobre aquilo, ou estão resgatando, ou estão provocando sofrimentos futuros. Mas aquilo que está em mim cabe só a mim resolver. É algo que eu e Deus me ajudando é que podemos reverter essa situação e liberar nosso espaço para melhores registros. Antes da gente começar com Joana de Ângeles, eu me lembrei de dois livros muito antigos. Eu li faz muito tempo e que sempre que eu paro para pensar a respeito desses espaços mentais, né, que estão registrados em nosso inconsciente e que são frustrações, são dores, são perturbações do passado, conflitos. Eu lembro desses dois livros porque eles me ajudaram muito a entender, a elucidar um pouco mais essa questão. Por que a gente é vítima de uma mágoa que é a gente que carrega, mas que foi o outro que me fez sentir, como é que a gente lida com essa questão? Um dos livros é O Poder do Perdão, foi best-seller, acho que grande parte já leu. É o Dr. Fred Luskin, e ele conta, ele criou um departamento do perdão na universidade onde ele trabalha, se não me engano, faz muito tempo que eu li, é Stanford, nos Estados Unidos. Mas fica aí esse convite para a gente checar, para a gente ler, quem tiver interessado. Mas o Dr. Fred, quando ele vai explicar sobre o perdão, ele usa uma figura de linguagem, ele usa uma imagem que eu acho muito interessante. É ela que eu vou trazer, a que eu vou recorrer para que a gente comece nossa reflexão. Ele diz assim: imagine que você é um controlador de tráfego aéreo, sabe? Aquela pessoa que fica na torre dos aeroportos com uma tela, como se fosse, não, como um radar, e ela fica controlando os voos para organizar o espaço aéreo, quem decola, quem aterriza. E ele conta que essa profissão ela é muito sensível.
existe muita responsabilidade. Então, o controlador de voo, ele só pode tomar conta de um número certo de voos, porque é provado que ele não vai conseguir prestar atenção em mais do que X pontos, né? Então, não me lembro se era 5, se era 8, vamos supor que sejam 8. Então, ele só pode ser responsável por cuidar de 8 aviões ao mesmo tempo. Ele não pode tomar conta de mais do que esse valor, que eu não sei se é 8, se é 6, enfim, desse valor X. E aí ele explica, porque senão ele não vai conseguir prestar atenção e ele vai se perder. E aí ele compara. Vamos imaginar que nós temos a nossa tela, nosso radar mental. Não é diferente. A gente não consegue dar atenção a mais do que algumas coisas em nossa mente. Nós não conseguimos ocupar nosso espaço mental, nosso espaço aéreo, com mais do que alguns assuntos. E a pergunta que ele faz é: se você, que tem milhares de assuntos, de temas, de preocupações, de coisas que você poderia pensar, e você só pode escolher algumas, quais você escolheria? Você escolheria pensar, ocupar o seu espaço mental com familiares, com sua mãe, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa? Você desejaria ocupar esse espaço mental com preocupação com a sua saúde, para ver se você está bem, prestando atenção naquilo que você come, nas suas atividades físicas? Não seria interessante você também escolher para ocupar o espaço mental seu, atenção com a sua profissão, com o seu trabalho, com a sua parte financeira e por aí vai? A gente teria algumas possibilidades e provavelmente a gente iria conscientemente escolher isso. Ah, na minha mente, no meu espaço, eu escolho, sabe quais aviões? Eu escolho o avião da família, da saúde, da minha religião, do meu trabalho, dos meus amigos. É isso. Só que ele diz que a gente ficaria surpreso se a gente se desse conta de que na realidade a gente acaba não fazendo isso, que deveria ser a coisa mais inteligente. Conscientemente eu escolheria isso para estar na minha tela mental. No entanto, muitas vezes a gente tira esses assuntos, esses grupos que são importantíssimos para a gente e a gente tira eles e a gente coloca no lugar aqueles outros registros que nos machucam, que nos atormentam, que nos ferem. Então, conscientemente, eu diria, no meu espaço mental, eu quero ocupar minha mente, eu quero dar atenção para minha família, para os meus animais de estimação, para minha casa, para minha profissão. E quando eu vou ver, o inconsciente roubou todos esses espaços e colocou no lugar. Sabe o quê? Quando a gente se dá conta, a gente está ocupando nossa tela mental pensando no chefe que vive me perseguindo, no amigo que me traiu, no passado daquele dia que alguém me prejudicou, na fofoca que fizeram a meu respeito, na condição do país que não tá bom, e eu fico ocupando minha tela mental com um monte de assuntos que me perturbam, que me fazem mal. E eu acabo deixando de fora aquilo que me daria vida, que me daria alegria. E a gente não sabe que está fazendo isso, porque conscientemente a gente escolheria outra coisa, inconscientemente a gente faz isso. Então ele começa chamando essa atenção. Você quer mesmo continuar colocando na sua tela mental o amigo que traiu lá no passado, o vizinho que prejudicou a sua casa, não sei das quantas? Você quer continuar alimentando isso porque não é uma boa energia. E aí ele vai desenvolver no livro O Poder do Perdão, ele vai ajudar a gente a tomar consciência de que sim, a gente pode escolher, de que sim, nos cabe um papel
de definição se eu prefiro continuar presa nesses lixos, nesses tóxicos, ou se eu decido abrir mão disso para poder viver outras coisas, porque eu não vou conseguir viver tudo. Tem uma outra dinâmica que a gente costuma, outra imagem que a gente costuma utilizar quando a gente fala a respeito das mágoas que a gente carrega, dos ressentimentos, que é como se a gente estivesse carregando uma mala, uma maleta pesada, cheia de notas promissórias. Fulano me deve isso naquele dia que ele me xingou, Ciclano me deve isso no dia que ele me prejudicou, Beltrano me deve isso, e a gente vai guardando notas promissórias. E aí a gente encontra com a pessoa na rua, a gente encontra com alguém na rua carregando nossa mala pesada, e a pessoa fala assim: nossa, Cris, o que é essa mala que você está carregando? Ah, muitas dívidas que as pessoas têm comigo. Nossa, tem muita gente que me prejudicou, que me magoou, que me perturbou, tá tudo aqui, guardadinho. E aí a pessoa fala: mas parece que tá difícil para você carregar, não tá? Tá muito difícil. Nossa, tá pesado, tá? Eu não tenho como movimentar a mão, me atrapalha. E a pessoa fala: será que vale a pena você ficar carregando essa mala por toda a vida? Será que não vale a pena você falar: quer saber? Tchau, e joga essa mala e se livra e se liberta? E é essa pergunta. Eu vou ter que abrir mão das histórias que eu conto, que eu adoro contar as histórias do que me fizeram, do que me prejudicaram, eu adoro me pôr de vítima. Eu vou ter que abrir mão da vingança, porque eu tô ali carregando, esperando o momento de eu descontar, né? Eu vou ter que abrir mão do conforto de não precisar lidar com coisas que me cabem, que é mais fácil ficar nessa posição passiva, né? Eu tô aqui porque o outro me fez. Quando eu parar de pensar no que o outro me fez, eu vou ter que pensar no que eu vou fazer comigo. E aí, trabalho, ação, sacrifício, disciplina. Mas, ao mesmo tempo, eu ganho liberdade, eu ganho vida, melhora a minha energia, eu tenho mais chance de crescer. Então, é mais ou menos o dilema que a gente entra quando a gente fala sobre ressentimento. Então, essa primeira dica que eu acho que seria interessante, quem precisar, desejar, saber um pouco mais de como lidar com essas mágoas, com esses ressentimentos. Esse livro é muito prático, é aquele livro gostoso de ler, tem muito material na internet também, de vídeos, Poder do Perdão, Fred Lusky. E tem um outro livro que chama O Despertar de uma Nova Consciência, de um pensador, Eckhart Tolle, que é o autor do Poder do Agora, e esse é O Despertar de uma Nova Consciência. Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. E ele também traz uma coisa interessante quando a gente fala sobre reclamação, queixas, ressentimentos, e ele diz que queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Alguns egos que talvez não tenham muito mais com o que se identificar sobrevivem apenas com queixas. Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado, ofendido. Então eu achei interessante porque ele traz essa coisa de que o ressentimento tem muito a ver com ego. É uma relação de ego. Por quê? Porque o self, o espírito, ele tem uma visão mais cósmica. A gente, quando consegue pensar, tentando acessar o espírito, principalmente a gente que é espírita, que é cristão, que tem uma visão mais ampla da vida, dos propósitos que a gente tem na vida, do que a gente veio fazer aqui, a gente vai conseguir. Imagina alguém acaba de me prejudicar. Se eu conseguir acessar meu espírito, talvez eu consiga criar uma história do tipo: bom, se eu estava na mira dele, é porque de alguma forma minha trajetória espiritual me trouxe para cá. Porque eu não fui sorteada, Deus não pegou e falou: deixa eu pôr a Cris aqui para apanhar hoje. Se eu cheguei aqui e apanhei hoje, é porque eu vim com os meus pezinhos, foi livre-arbítrio meu, se não foi de agora, é de um passado mais remoto.
Então o espírito vai me ajudar a enxergar a situação. Não sou vítima. Ele também vai dizer, não sou perfeita, ou seja, quantas vezes isso que fizeram para mim agora, eu não devo ter feito para os outros. Ainda bem que hoje eu tive chance de sentir na pele para eu ver o que é estar nesse lugar. Talvez isso possa me ajudar a não replicar isso para outras pessoas. Eu vou pensar também, olha, talvez eu já esteja aqui resgatando o passado, talvez eu já tenha encontrado com essa pessoa no passado e tenha feito um movimento inverso. Então, o espírito me ajuda a entender a situação que eu vivo quando alguém acaba de me machucar, para que eu não guarde isso como se eu tivesse sido a coitadinha. Né? O espírito entende, ninguém é coitado, tudo serve para crescer, a gente está se livrando dos vícios, das dívidas passadas. Se a gente está aqui é porque a gente chegou com com o nosso próprio livre-arbítrio. Então, ele me ajuda a enxergar a situação de um outro ponto de vista mais amplo. Agora, vamos imaginar que eu estivesse identificado com o ego e alguém acaba de me perturbar, de me machucar. E o ego? O ego fica inconformado, porque o ego é um ponto de vista muito material, porque ele é a minha personalidade atual. Então, o ego vai falar assim: "Nossa, mas eu não fiz nada para essa pessoa para ela me tratar assim". Pronto, já fiquei ofendida, porque já estou inconformada que uma pessoa me trata de um jeito que eu não fiz nada para ser tratada. O espírito vai falar: Cris, hoje você não fez. Mas provavelmente você tem histórias no seu passado. O ego não. O ego vai falar: não, isso é inadmissível, onde já se viu. O ego também se identifica com aquilo que é fama, poder, dinheiro, riqueza. Ele quer estar bem hoje. E é bom, não é que o ego seja do mal. Ele precisa fazer isso, porque a gente precisa correr atrás. A gente precisa correr atrás de dinheiro, a gente precisa correr atrás de ser reconhecido. Isso faz com que a gente evolua. Só que o espírito vai atrás nos ajudando na dimensão. Tá demais, tá se achando muito, né? O ego vai inflando. Então ele diz que quando o ego, que é essa consciência atual, é ofendida, ele vai querer se livrar dessa situação e não enfrentar essa situação. O espírito quer enfrentar para crescer. O espírito quer entender o que se pode fazer em cada experiência para evoluir. O ego não. O ego está sempre querendo ser bom. O ego quer sempre estar no lugar gostoso, confortável. Então, se alguém me prejudica, eu quero descontar, eu quero pôr ele no lugar dele, eu quero me fazer valer, eu quero que ele saia daqui, eu quero me livrar disso. É como se eu quisesse resolver as coisas, mas não de um jeito para sempre, e sim paliativas. Então, o ego, quando. Quer ver um jeito que a gente costuma. Uma frase que a gente costuma utilizar que vai facilitar o que eu tô querendo dizer? Sabe quando a gente fala assim, nossa, fiquei com orgulho ferido? É isso. Orgulho ferido significa ego afetado. Quando o ego apanha, quando o ego leva uma da vida de alguém, e a gente fica se sentindo assim, né? Nossa, por que falou desse jeito? Puxa, por que fez isso pra mim? A gente se põe nessa situação e a gente fala, nossa, fiquei com orgulho ferido, é isso. O ego não gostou. O ego se acha muito, o ego se acha mais, é esse ego inflado. Então, quando o ego é inflado e alguém nos prejudica, a gente fica inconformado com o negócio e a gente começa a queixar, lamentar, a gente conta história, a gente se põe de coitado, conta que o problema foi o outro, enfim. Acho que é interessante também a gente ficar vigilante com relação. Quando alguém me prejudica, atenção, quem está reagindo à situação é o ego? Muito cuidado. Porque o ego vai querer culpar o outro, se pôr de vítima. O ego vai querer contar histórias tristes para ficar bonito na fita, de coitadinho, de quem precisa de atenção. Enquanto que o self vai olhar de forma mais amadurecida. E o self vai dizer o que eu preciso aprender com isso, o que isso me cabe, como é que eu faço para superar. É uma atitude mais adulta, mais madura. O ego pode cair nesse dilema mais infantilizado, mais mimado. Então fica também essa dica desse livro, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. Bom, vamos então entrar em Joana. Quando a gente fala sobre
Ressentimento, vamos imaginar como esse ressentimento surge. Vamos começar daí. O ressentimento é um registro. Ele vai ter toda uma história. O que a pessoa fez, onde eu estava, como eu me senti, a forma como eu reagi. Então, a gente guarda toda a situação vivenciada. A gente lembra com riqueza de detalhes. Eu lembro onde eu estava. Eu lembro naquele dia que estava frio. Eu lembro que tinha um cheiro de alguma coisa. A gente guarda tudo que os nossos sentidos foram capazes de captar. A gente junta nessa história e a gente guarda, e isso se torna um registro, algo que vai ser arquivado no nosso inconsciente. E o que é isso? Nada mais do que a explicação de um complexo. Quando a gente fala do complexo na linguagem da psicologia analítica, da psicologia profunda, Jung e Joana também explora, a gente está falando exatamente desse, vamos chamar de conflito, não necessariamente precisa ser um conflito, mas é essa história que foi com carga emocional forte, contada a partir de um tema, de uma situação vivenciada, e ela foi como se fosse encapsulada. Ela criou um registro, né? E ela vai para o inconsciente. Isso é o complexo. Então, o ressentimento nada mais é do que um desses complexos que a gente carrega. Então, tem a ver com um dia que fulano de tal me fez isso, a vida me fez aquilo, eu me senti frustrada, eu detestei o que eu passei, eu fiquei triste com raiva, emoções negativas e eu guardei. Pronto. Fui lá, escrevi bem forte para não esquecer e pus no meu inconsciente. E aquilo fica lá. Aquilo tá vivo. Aquilo não é uma coisa que eu enterrei. O ressentimento continua vivo, porque não é uma coisa que assim, pronto, eu pus lá, enterrei, ele tá lá, mas ele tá morto. Ele não tá morto. Ele tá no inconsciente e ele tá bem vivo. Ele está ocupando, eu continuo sendo acessado por esse registro. Conforme eu for vivendo a minha vida, conforme situações forem aparecendo, algumas delas podem fazer ressonância àquele registro, e ele que estava lá, né, vivo, tenso, ele volta para minha consciência, ele me inflama, ele me afeta e eu acabo reagindo de forma desproporcional. Então, por exemplo, no caso do ressentimento, vamos supor que, vamos pegar um exemplo que eu acho que todo mundo já passou, sei lá, alguém que a gente ama muito, com quem a gente convive, pai, irmão, filho, marido. Um dia nos falou uma frase muito cruel, muito doída. Nossa, a gente se sentiu assim, né, um nada. Ai, aquilo me deu uma dor no peito, nossa, não gostei. Bom, eu peguei esse registro, aquilo que ele falou, onde a gente estava, o que eu senti, o que eu pensei. Eu peguei esse registro e guardei. Tá lá no inconsciente. Aí outro dia eu estou trabalhando, alguém me faz sentir de forma parecida. Nossa, alguém me humilha, alguém debocha de mim. Quer dizer, a pessoa que é problemática, mas eu trago isso para mim. Nossa, mas o jeito que ele falou comigo, aquilo que eu sentia, onde eu estava, e guardo. E vai pra lá. E vai pra lá. E aí outra emoção. E aí outra emoção. Um dia eu chego em casa, por exemplo, e o carteiro chega comigo e fala assim: Oi, senhora, eu vim trazer a sua encomenda, mas eu derrubei no caminho. Então, algo que acontece, que faz parte, que qualquer um poderia passar. Eu, nessa hora, posso ficar frustrada, com raiva por ele não ter cuidado das minhas coisas, e posso juntar tudo que estava armazenado e posso trazer, isso pode tomar conta de mim e eu dou um carreirão no pobre do carteiro. E xingo e brigo e falo que é sempre assim, que as pessoas não cuidam do que é dos outros. Na verdade, na minha voz tem todos os apelos. O meu patrão que não me valorizou, o meu marido que foi cruel comigo, o carteiro que não cuida do meu negócio. E eu vou e traz aquilo tudo de uma vez. Aquilo constela, isso que a palavra constelar significa. Aquilo toma vida e vem tudo junto.
E o carteiro fala: nossa, essa mulher é biruta. Porque eu nunca vi uma reação, tudo bem que, né, não é uma coisa legal derrubar o negócio dela, mas nossa, não era para tanto. Então, quando a gente é tomado por isso, significa que tinha muitos registros guardados e que eles foram constelados. No caso do ressentimento, é isso que acontece. A gente vai guardando ressentimentos. Um dia é uma palavra que alguém me fala, outro dia alguém que esquece de me chamar não sei pro quê, para onde, outro dia é o outro que falou que ia fazer um negócio para mim e não fez, amanhã, e a gente vai guardando esses ressentimentos. E eles podem ir se avolumando, eles podem ir se conectando, e eles podem ir criando uma massa lá, criando uma proporção. Aí imagina o tanto de perturbação, uma perturbaçãozinha aqui, a outra ali, tudo bem, mas uma, a hora que vira fica um negócio grande. Aquilo pode me deprimir, aquilo pode me infernizar, aquilo pode me irritar, aquilo pode sair de um jeito que eu acabo fazendo coisas que depois eu vou me arrepender. Então, o ressentimento nada mais é do que histórias frustradas, que eu me senti mal, emoções negativas, e que ao invés de eu resolver ali, eu deixei isso ir para o meu inconsciente. E ocupa espaço, depois ocupa espaço, outra vez ocupa espaço, outra coisa ocupa espaço, aquilo vai se volumando. E isso passa a interferir, inclusive, na minha forma de ser. Acaba roubando minha vida, acaba me deixando perturbada, acaba me irritando. Por isso que não vale a pena. Então, qual que seria o caminho do ressentimento? É eu não deixar que isso vá para lá. Então, como que eu faço? Então, agora a Joana vai nos ensinar. Vamos lá, então nós vamos começar com Autodescobrimento, capítulo 10. O livro Autodescobrimento, capítulo 10, fala sobre o ressentimento, fala sobre a raiva. Bom, Joana fala, vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Ela fala que aquilo que me frustra diante de alguém que me falou alguma coisa que eu não gostei, é natural que desperte em mim emoções negativas, por exemplo, a raiva. Nossa, fiquei com muita raiva. Então, não significa que eu sou do mal, não significa que eu sou atrasada, significa que eu sou ser humano, que eu sou espírito em evolução, significa que eu sou imperfeita e ainda sou acessada por emoções e algumas vezes não sei controlá-las. Jesus também tinha emoções, Jesus não era um robô, mas Jesus sabia como lidar com as emoções. A gente às vezes a gente ainda não sabe, pelo menos não todas as vezes. Bom, então Joana diz assim no Autodescobrimento capítulo 10. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. É um fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar são o escamoteamento dela, ou seja, o que eu não devo fazer é esconder a raiva, isso eu não devo, isso significa jogá-la para trás. Dissimulação, não devo fingir, não tô com raiva, imagina, mas tô querendo pegar pro pescoço, mas não. Isso também não funciona, isso é reprimir, isso é jogar lá pro inconsciente. O desdobramento dos seus prejuízos, né? Ou seja, se eu reagir de uma forma agressiva, violenta, isso também não é bom. Então, isso também de jogar para fora de um jeito que eu fiquei com raiva e saí quebrando tudo, isso também não é legal. O que mais? Autocompaixão também não é boa. Ah, eu sou um pobre coitado, a vida é assim, tudo uma desgraça. O que eu ganho com isso? Eu vou ficar envolvida numa emoção que é ruim, numa energia que eu tô gerando horrível, fluidos horríveis, não vai me fazer bem, né? Me sentindo injustiçado. O desejo de revide, que é essa história do descontar mediante agressividade, também não funciona. Enfim, Joana diz, raiva é natural, é fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano, mas a gente não deve fingir que não aconteceu, fugir daquilo que está sentindo, não deve remoer, não deve querer descontar, tudo isso não é uma forma boa de lidar com ela. Ela diz também que a sensação da raiva atual tem suas raízes em conflitos não digeridos. Lembra que eu falei? Eu fiquei brava com meu marido, eu fiquei com raiva do meu chefe, eu fiquei perturbada com meu vizinho. Quando chega o carteiro, ele leva tudo para ele. Eu desconto tudo no carteiro, aquilo que eu vinha acumulando. Então ela diz isso. A sensação da raiva atual tem suas raízes em conflitos não digeridos, vários conflitos não digeridos,
que foram soterrados no subconsciente desde a infância e ressurgem sempre que alguma vibração equivalente atinge o fulcro das lembranças arquivadas, que é aquilo que a gente falou no começo. Vai arquivando, vai arquivando, vai arquivando. Um dia chega o carteiro, me irrita. Essa irritação aciona todos aqueles registros e esses registros ressurgem e aí eu me perco na emoção, a emoção toma conta de mim e eu acabo depois me arrependendo. Quando tal ocorre, ressumam inconscientemente todos os incidentes desagradáveis que estavam cobertos com a leve camada de cinza do esquecimento, mas no entanto estavam vivos. Tudo aquilo que eu falei, Joana resume em um parágrafo. Então vem tudo de uma vez aquilo que eu fui arquivando e toma conta de mim, porque estava vivo e me atrapalha e me perturba e eu me perco e acabo depois me arrependendo. Ainda no Autodescobrimento capítulo 10, ela nos dá já uma sugestão de terapia, ou seja, de como lidar com essa raiva que é natural. Então, se eu tô com raiva e é natural, o que eu tenho que fazer para não deixar que essa raiva se torne complexos, se tornem registros que depois vão me dominar quando eu menos esperar? Como que eu faço? Então ela diz assim, chorar, né? É bom a gente sentir a emoção. Se eu tô com raiva, eu tenho que deixar essa raiva se expressar. Não é batendo no outro, não é quebrando coisas, mas às vezes é dando um grito. A gente fala para as crianças, soca o travesseiro, porque não vai prejudicar nem o travesseiro nem a gente. Escreva uma carta, rasgue a carta, viva a emoção. A emoção, quando ela é vivenciada, ela é expressada, ela não vai tender a ser reprimida. É como se eu tivesse uma batata quente, né? Se eu pegar a batata quente e esconde, ela continua lá. Agora, se eu pegar uma batata quente, vamos mergulhar na água, vamos assoprar, vamos fazer assim até ela passar. Eu estou lidando com o problema. Eu estou lidando, procurando solução. É diferente de eu esconder e fingir que não aconteceu nada. Então, Joana diz, chorar, né? Descarregar a emoção do fracasso, gastar a energia numa corrida, num trabalho estafante. A gente pode fazer isso. Nossa, eu tô assim, pilhada, tô muito irritada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma corrida. Eu vou sair correndo, eu vou gastar essa energia. Mentalmente, eu vou direcionar a raiva para uma corrida bem forte. Eu estou vivendo a raiva. Eu estou vivenciando a raiva, descontando ela num exercício físico. A gente pode também fazer arte, a arte terapia. Né? Eu pego essa raiva, eu vou fazer um desenho, provavelmente eu vou escolher cores fortes, que tem relação com aquilo que eu vi, com aquilo que eu senti, eu ponho no papel, às vezes sai um desenho forte, quem olha fala, meu Deus, o que você pôs aí nesse desenho? Pois é a expressão da minha raiva. Quantos quadros a gente não observa e na hora a gente fala, meu Deus, eu sei o que o artista estava sentindo nessa hora. Justamente a arte terapia. Quantas vezes o quadro não é uma terapia do próprio artista, expressando aquilo que ele não é capaz às vezes de pôr em palavras, mas a mão é capaz de expressar o que a mente não é capaz de acessar. Isso o próprio Jung já nos ensinou. Que mais? Ele fala assim, imagine a imagem do ofensor, projeta a imagem do ofensor no espelho. Ah, olha que legal. Estou diante do espelho e imagino que a pessoa que está ali não sou eu, mas é o meu ofensor. E aí começa a conversar com ele para diluir, elucidando a raiva até diluí-la. Explica para esse ofensor, eu fiquei muito mal com o que você falou. Tenta escutar o que o ofensor poderia te dizer. Desculpa, eu também estava irritado. Eu sei, eu já passei por isso. Então a gente pode fazer esse enfrentamento com o espelho, tentando imaginar que a gente é as duas pessoas, né? São admiráveis recursos, dentre outros, para anular seus efeitos danosos. E Joana também fala da meditação. A meditação deve ser buscada também para auxiliar na análise das origens do acontecimento. Né? Então medita sobre isso, reflete, gasta um tempo tentando entender, constatando se teria sido responsável pela sua vivência. Ao confirmá-lo, evite a autopiedade.
Então, o que Joana está dizendo? Muitas vezes a gente sai de coitado da história, mas se a gente for parar para pensar, a gente que começou. Eu lembro de uma cena que aconteceu há pouco tempo, numa das premiações do Oscar, em que dois artistas, os dois renomados, né, americanos, e eles tiveram uma cena de violência. O artista que estava, não vou lembrar o nome deles, o artista que estava apresentando fez alguma piada com a esposa do que estava na plateia. O que estava na plateia se levantou, porque percebeu que a esposa ficou desconfortável, se levantou e deu um soco no apresentador. Né? Então, ali a gente percebe as emoções que não foram entendidas, elas foram vivenciadas de uma maneira que não foi legal. Né? Ele optou pela violência para expressar a sua raiva, e isso não funciona. Mas será que eu fiquei me perguntando, porque todo mundo martelou esse que deu o soco, com razão, porque ele agiu de forma inadequada, inapropriada, mas eu não vi ninguém perguntando o que Joana está dizendo. Pergunte-se se você não foi a origem do acontecimento. Por que aquela pessoa vai fazer piada? Não faça piada, né? Eu não sei como que o outro está lidando, se sentindo. Por que eu vou usar piada com os outros? Faça consigo mesmo, então. Faz piada de si mesmo. Olha que legal, né? Agora, será que eu não dei origem para aquilo que o outro me fez? Então, Joana diz, use a meditação para procurar analise as origens do acontecimento. Veja se você não foi o responsável pela sua vigência e, ao confirmá-lo, evite a autopiedade. Usa a lógica, né? Tudo bem, eu tenho o direito de errar, mas eu não tenho permissão para ficar no engodo. Eu tenho o direito de errar, mas não tenho permissão de ficar no erro. Então, eu vi que foi eu que errei, então eu vou me reposicionar. Se precisar pedir desculpa, eu vou pedir. O que eu preciso fazer? Haja, coloque ação, resolva, em frente. Não adianta sentar e chorar, se pôr de coitadinho, reprimir. Tudo isso não ajuda, tudo isso não colabora. E a prece, ela fala da prece de compaixão pelo ofensor. Né, possui o miraculoso condão de diluir vibrações da raiva. Então, também a gente pode recorrer à oração. Né? Ai, Jesus, me ajuda que eu possa diluir essa raiva que eu estou sentindo. Eu não quero sentir isso, eu não quero que isso fique arquivado, eu não quero que isso fique registrado. Me ajuda. Então, é uma ação que eu estou fazendo, ou expressando a raiva, socando um travesseiro, ou fazendo uma atividade esportiva, ou fazendo arte terapia, ou meditando sobre o problema, ou orando pedindo ajuda. Haja, só não deixa isso ficar na lenga-lenga. Eu conto a mesma história, cada pessoa que chega eu conto de novo, eu vou reforçando o registro. E aí não tem gente que você fala assim, eu vou contar pra você o que fulano me fez. E aí você tem vontade de falar, você já contou. Você já contou tipo 20 vezes. Até quando você vai carregar essa história? Até quando você vai ficar reforçando esse registro de coitadinha, de coitadinho? Né? Então não é essa a solução. Então Joana aí já dá pra gente um panorama geral da origem do ressentimento. A origem do ressentimento é uma emoção negativa, normalmente a raiva, às vezes é uma tristeza. E ela não é vivida, ela não é expressada, ela não é trabalhada, ela não é lidada. Ela vai para o inconsciente, cria-se uma história, a emoção continua lá e ela fica voltando, eu fico revivendo, ela fica ocupando minha tela mental, ela fica ocupando minha energia. E eu, ao invés de viver outras coisas, eu fico presa nisso, eu vou me tornando uma pessoa amargurada. Né? Então não vale a pena, não é inteligente a gente lidar dessa forma, com aquilo que a gente passa. Bom, Joana também fala um pouco de como se fosse, assim, muitas vezes o ressentimento é fruto de uma postura de criança mimada, sabe? Quando, por exemplo, eu falo assim, ai, fulana, amiga minha, vamos comigo em tal lugar, toda empolgada, e ela fala assim, não, eu não gosto, não quero. Nossa, fiquei magoada com aquilo, sempre que ela me chama eu vou, é a única vez, sabe essas histórias? Bom, não parece criança mimada? Também você vai ver. Deixa comigo a próxima vez que ela vir. Então você guarda essa história com prazer. Você joga lá pro inconsciente, porque você se sente assim, nossa, inconformada, né? Você fica assim indignada. Isso também não é bom. Então muitas vezes a mágoa que a gente guarda, ela tem origem nessa criança que ficou inconformada, indignada com a resposta que teve, né?
Então, Joana diz no Homem Integral, capítulo 2, o ressentimento, que é uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada, converte-se em travo de amargura, a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Então eu vou criando amargura, essa amargura, eu olho para a pessoa, eu lembro daquilo, vai ficando insuportável, a pessoa não pode falar nada, porque daí eu já misturo com o que ela falou no passado, estou sempre querendo dar alfinetada. Quando não pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição graças aos quais se vinga da sociedade que nele vige. Então eu me boicoto, porque quando eu me torno mal, estou perturbada, eu estou triste, eu automaticamente puno o meu entorno. Então muitas vezes a pessoa fica mal para punir, por exemplo, a família. Porque quem que gosta de chegar em casa e encontrar com alguém que está com aquela cara, se lamentando, se pondo de vítima? Envolve o ambiente, contagia o ambiente. Então, muitas vezes eu não tenho coragem, por exemplo, de brigar com o meu marido, com minha mãe, seja lá quem for, e aí eu fico doente, né? Eu fico mal e aí ele vai ter que aguentar a mim, vai ter que cuidar de mim, vai ter que lidar com essa cara que eu ponho, com essa carranca. É um jeito de eu prejudicá-lo. Do mesmo jeito eu estou afetando. Só que olha que triste, eu uso a mim. Cadê o autoamor, gente? Cadê o autocuidado? Eu uso a mim para importunar o outro. Eu aceito ficar doente para que o outro fique com culpa. Mas eu estou sendo prejudicada primeiro, né? Então, Joana diz que os danos que o ódio proporciona ao psiquismo, por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, torna-se de difícil catalogação. Imagina que, se eu perguntar para alguém, você gostaria, né? Você gostaria de destrambelhar a sua maquinaria psíquica? Claro que não, ninguém quer ser uma pessoa destrambelhada psiquicamente. No entanto, a gente faz isso toda vez que a gente agasalha uma queixa, uma raiva, uma tristeza, uma mágoa, um ressentimento. A gente se prejudica. Simultaneamente, advém reações orgânicas, e aí ela fala, chega uma hora que essa mágoa, gente, a gente vai ver ela no corpo, porque aquilo vai se manifestando. Lembra quando a gente aprende no Espiritismo que é tudo uma conexão, né? São os três principais corpos: físico, perispírito e o próprio espírito, seres, né? Três instâncias do ser. Elas são conectadas. Aquilo que o espírito pensa, o perispírito transfere para o corpo. O corpo tem descargas hormonais de acordo com o que o espírito está sentindo ou pensando. Então, essas mágoas, chega uma hora que a gente vai vê-las no corpo. Sabe? Na forma do quê? Joana diz. Se reflete nas funções hepática, problema de fígado, digestiva, circulatória, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos e cerebrais. Quem quer ter câncer? Quem quer ter um problema de coração? Quem quer ter algum tipo de acidente vascular cerebral, de algum problema, Alzheimer, seja lá o que for? No entanto, a gente gera isso, porque a gente vai alimentando e vai guardando registros que não são bons, que são tóxicos. Isso vai repercutir no corpo uma hora ou outra. Então, não é inteligente da nossa parte a gente deixar que isso vá para o nosso inconsciente. É melhor fazer o que Joana propõe, liberar, deixar extravasar, fazer uma arte, fazer um esporte, pensar a respeito e não deixar aquilo ser simplesmente armazenado. Joana também lembra que muitas vezes a nossa mágoa, nosso ressentimento tem a ver com uma questão do ego, que o Eckhart Tolle fala lá no livro da consciência. Ela também fala, ela fala da questão do poder, que tem a ver com essa coisa do ego, né? Imagina, fiquei ofendida com o que me falaram. Então, a gente se apega ao poder, o poder faz com que a gente queira competir com os outros, e aí se a gente perde, a gente fica de mal, fica com mágoa, a gente fica ressentido se os outros não fazem o que a gente quer. Então, tem muito a ver com poder. Então,
Então, Joana diz, conflitos existenciais, capítulo 5. Subjacente nos refolhos do inconsciente coletivo e individual da criatura humana, a necessidade do poder impõe-se como fator primacial para a autorrealização, para o desenvolvimento da inteligência, da vontade, para a conquista pelo sentimento ou mediante a astúcia de tudo quanto o ego ambiciona. Então, todos nós temos sede de poder. Ah, eu não tenho. Tem. É que nem orgulho e egoísmo, tá lá. A gente ainda está muito distante de poder falar que superou. Mas uma repercussão maior, uma repercussão menor, mas todos temos. Desejo de poder, não é poder de ter cargos. Às vezes o desejo de poder às vezes a mãe usa do poder quando ela quer intimidar, ser autoritária, quando ela quer que o filho só escute o que ela tem que falar. E a gente tem poder sobre o namorado, sobre a esposa. Quero que ele dê prova de amor, quero que ele mostre, sabe? Essa coisa de dominar, de manipular, de exigir, de querer que o outro viva como você acha, para ver se você tem ascensão sobre ele. Então, poder é uma questão central mesmo. A luta pelo poder, desse ponto de vista, constitui um motivo essencial da existência humana, na busca do seu bem-estar, da sua felicidade. Alojando-se na mente e na emoção, a fracassada possibilidade de manipulação de outro transforma-se em surda e covarde expressão de vingança disfarçada. Então, eu quero dominar quando eu fracasso na possibilidade de manipular o outro, eu fico com uma vingança disfarçada que deseja o desforço mediante a infelicidade da quem considera seu opositor. Vingança. Então eu fico ressentido e planejando formas de descontar, de me vingar. E aí o que Joana diz? Quando você está nesse lugar, você ganha um brinde. Qual que é o brinde que você ganha? Muito provavelmente uma obsessão. Porque isso uma porta escancarada para outras mentes se vincularem a gente. Que mentes? As que se afinam com essa intenção. Da raiva, do ressentimento, da vingança, do poder. Então, Joana diz, é nesse clima de fixação mental, cultivando o fel da amargura, que se deixam tombar nas malhas nefastas de vinculações psíquicas com outras mentes em desalinho na esfera espiritual em que se movimentam, e iniciando-se conúbios obsessivos de grave porte. Nesse processo, apresenta-se a mistura dos sentimentos da vítima com o do algoz, induzindo desequilíbrio grave. Então, quando a gente estiver nesse clima de ressentimento, de mágoa, de amargura, lembra, provavelmente você não está mais acompanhado. E provavelmente, além dos seus conflitos que estão lá, com vários armazenados e lidando, você também está lidando com os dos outros. Porque mistura, a Joana diz mistura. E aí o que eu tô sentindo já não sei se é meu, se é do outro. Eu não sei se o registro já é meu, se tá misturado com o do obsessor. Então a gente acrescenta sofrimento para a própria vida. Porque a gente não soube sintonizar bem nossas antenas. Porque a gente decidiu ficar em emoções baixas. Mágoa, raiva, ódio, ressentimento. Né? Então aí provavelmente a gente vai sair com essa lembrancinha da festa, que é um amiguinho acompanhado, para a gente chorar nossas mágoas juntos e se perturbar juntos. Que tristeza, né? E para a gente ir para o último texto, eu trouxe Psicologia da Gratidão, que é um livro terapêutico. Nossa, a gente termina tão bem. A gente já estudou ele acho que umas 3 vezes aqui no nosso grupo, porque ele nos faz bem, né? Psicologia da Gratidão, capítulo 7, Joana diz a respeito desse crescimento quando a gente faz o enfrentamento, quando a gente lida com as emoções e não deixa que elas sejam reprimidas. Então, Joana diz para a gente olhar por esse ponto de vista, que é sempre oportunidade de crescer, de se desenvolver, de evoluir. Então, Joana diz, o desenvolvimento emocional alarga os horizontes mentais do ser humano, contribuindo para a sua autorrealização. Nesse estágio, experienciam-se conquistas íntimas relevantes, autoconsciência, tranquilidade, espírito de solidariedade, bem-estar e amor pleno. Então, se eu enfrentar as dificuldades, quando eu estiver com raiva, com ódio, com ressentimento, se eu enfrentar isso, eu cresço.
E ao crescer, eu me aproximo da autoconsciência, da tranquilidade, do espírito de solidariedade, do bem-estar e do amor pleno. Senão eu fico parada lá. Atingida essa faixa vibratória, pode-se viver no mundo sem as mesquinhezas do ego e suas deploráveis imposições. Ciúme, insegurança, competição, medo. Então, conforme eu vou enfrentando as dificuldades, eu vou almejando e conquistando patamares maiores do desenvolvimento e me distanciando daquilo que antes me afetava. Então, de repente, a pessoa que antes me falou uma coisa que me magoou, hoje ela pode falar, já não me pega mais. Porque eu já enfrentei anteriormente os dilemas, eu cresci com eles. Então, ontem aquilo me machucou, hoje já não me machuca mais. Porque eu me fortaleci, eu fui criando minhas armas, não para me isolar, mas para batalhar e conseguir vencer, né? Nesse clima, o mal dos maus não faz mal nenhum. Porque se lhe percebe o primarismo, a inferioridade, entendendo, desculpando e contribuindo para a sua erradicação. Quando a gente era criança, a gente falava, o que vem de baixo não me atinge. Mas é verdade, o que vem de baixo em termos de evolução. Pensa Jesus, a gente fez tudo com Jesus, a gente ofendeu, a gente ameaçou, a gente fez fofoca, a gente matou, a gente torturou, a gente fez tudo com Jesus. Nada disso o afetou, porque Jesus olhava para a gente com esse olhar paterno, adulto, e enxergava, esse aqui é um pobre coitado, aquela lá está num dilema, o outro está sofrendo. Então ele não deixava o ódio se alimentar. Ele tinha esse olhar compassivo, de compaixão. E a gente poderia olhar assim uns para os outros. Puxa vida, a pessoa hoje foi tão infeliz, foi tão cruel com a fala que ela me disse. Ser humano, imperfeito, com conflito, eu também já fiz. Se não fiz, vou fazer. Se a gente tivesse esse olhar mais espiritualizado, a gente não ficava guardando na nossa pastinha tantas notas promissórias. Então Jesus é esse modelo. E quando você está nesse estágio, as coisas não nos abalam, porque a gente consegue olhar mais amplamente. Não é um ego que ficou ferido, orgulho ferido. Não é alguém que, onde já se viu falar comigo desse jeito? Ué, mas quem que eu sou? Eu sou um espírito imperfeito, por que não pode falar comigo desse jeito? A gente falou com Jesus de jeito muito ruim. Por que ninguém pode falar assim comigo? Então, a gente vai se situando melhor no mundo como espírito, e não como um ser humano de uma única vida que se acha tanta coisa. A gente vai tendo mais noção do nosso tamanho e a gente vai se solidarizando mais, estamos todos no mesmo barco. Hoje foi eu que ofendi, amanhã eu vou ser ofendido, e se a gente não der tanta importância para isso, compreendendo que faz parte do grau de evolução, a gente não arquiva tantos registros que vão nos atormentar futuramente. Bom, reflitam sobre os ressentimentos, procurem aí uma conversa com eles, tragam-os de volta para a mesa, vamos avaliar se essas notas promissórias não precisam ser rasgadas, vamos tentar viver aquela raiva que foi reprimida para que ela possa de uma vez por todas ser diluída, porque isso é investir na própria saúde. Muito obrigada por me acompanharem e até a próxima semana, se Deus quiser.